Videocast número... eu não sei que número vai ser. Enfim, esse vai ser apenas um bate-papo sobre algumas notícias que estão rolando aqui no mundo do ciclismo. Depois eu vou fazer um videocast sobre o que está rolando no mundo da mountain bike, os lançamentos, as competições. Mas hoje eu fiquei fuçando aqui nas notícias. Vamos começar por talvez o que tenha chamado mais atenção da mídia nesses últimos dias, tenha sido o SRAM Etap de 12 velocidades. Alguns ciclistas da Katusha foram flagrados, eu não sei se na China ou no Japão, em alguma competição, e o Van Aert, que é do Cyclocross, também foi flagrado usando esse protótipo ou o produto final, que não está em produção ainda, que acaba sendo um protótipo, do SRAM Etap 12 velocidades. Se eu fico numa super expectativa em relação a essas 12 velocidades, eu acho que eu não tenho essa mesma empolgação que o pessoal tem em perceber que tem um cassete com uma velocidade a mais. Eu acho que é bom, mas não é algo que eu tô, assim, que eu acredito que nesse estágio de desenvolvimento das bikes é algo que mude a sua experiência e andar de bike. Eu acho que quando nós tínhamos 8, 9 velocidades, quando apareceram os cassetes de 10 velocidades, era uma diferença muito grande em escalonamento e range, né? Quando saiu de 9 para 10, realmente era uma outra experiência andar com a bicicleta com 10 velocidades, tanto no mountain bike quanto na bike de estrada. Quando lançaram 11 velocidades, a diferença já foi bem sutil. Só que o 11 velocidades permitiu usar uma coroa por 11 velocidades com uma sensação de menos prejuízo do que quando comparado do que seria o 1 por 10 velocidades. Então, o que eu acredito que aconteceu foi, a gente teve um divisor de águas no cassete de 10 velocidades. E esse cassete de 10 velocidades, ele mudou a experiência de andar de bike com 2 ou com 3 coroas e, além disso, possibilitou o 1 por 10 velocidades de forma mais eficiente. Daí, quando lançaram 11 velocidades, a diferença do de 10 para o 11 já é uma diferença mais sutil, né? Quando você sai de 10 velocidades e coloca 11, você não sente que mudou completamente o que você estava fazendo. Quando você usa 12 velocidades, a mesma coisa. Você continua beneficiando os grupos que usam uma coroa por 11 ou por 12. Daí é realmente outra sensação. Quando você sai de 1 por 11 para 1 para 12, você sente realmente um upgrade. No ciclismo, quando você usa 2 coroas, entre 11 e 12 velocidades, você sente uma super diferença? Depende da sua necessidade. Se for melhorar o escalonamento, sim. Se for melhorar o range, você consegue essa maior diferença mexendo nas coroas. Então, é uma questão, a partir de 11 para 12 velocidades, vai se tornar uma questão de preferência pessoal, de configuração da relação de marcha. E eu acho que é isso. Eu não tenho uma super expectativa. Eu não acho que quando lançarem o de 12 velocidades, vai acontecer de todo mundo sair para a loja e falar assim, eu quero um grupo de 12 velocidades porque o meu de 11 é uma porcaria. Eu acho que vai ser o tipo de coisa que, assim, já que eu vou trocar de grupo, já que eu vou trocar de bicicleta, eu vou aproveitar e pegar um de 12 velocidades. Mas eu não acredito que as pessoas elas queiram necessariamente fazer um upgrade, porque o de 12 velocidades é muito melhor. Então, em relação ao novo SRAM, é isso, mas é claro, deixa aí a opinião de vocês. Em relação ao Froome, não é em relação ao Froome, mas saiu a notícia de que o Froome vai começar a temporada 2019 dele na Colômbia. Por que eu resolvi falar sobre isso? Porque a Colômbia tem feito algo que o Brasil não consegue fazer. Primeiro é colocar uma porrada de ciclistas para competir nível mundial. Os caras, o que tem de colombiano fazendo o World Tour, Pro Tour e Continental, tem quase mais colombiano do que todos os europeus juntos. Tô brincando, é mentira, mas tem muito colombiano competindo. Isso é a primeira coisa. Segundo, os caras conseguem atrair o Chris Froome, que é uma referência hoje, aonde o Chris Froome vai, toda a mídia vai atrás. Ou seja, Tour da Colômbia,
que ninguém, não é que ninguém nunca escutou falar, mas a mídia não ia, agora toda a mídia vai estar lá, no Tour da Colômbia. Se o Chris Froome vai, naturalmente ele atrai outros competidores. Eu vi uma foto dele no Instagram, parece, com o Rigoberto Urán, não sei o quê. Ou seja, começa toda uma movimentação. A minha pergunta é, por que que o Brasil não consegue fazer algo parecido? Olha o que é o Brasil, mesmo em crise, e olha o que é a Colômbia. E a Colômbia consegue fazer muito mais que o Brasil no ciclismo. Não gosto nem de falar dessa história. Enfim, Chris Froome vai estar na Colômbia. Lançamento não, divulgação da rota Giro de Itália 2019. Eu fiz o vídeo sobre o lançamento da rota, sobre a divulgação da rota do Tour de France, que é considerado o mais alto, são 30 montanhas categorizadas, 5 finais em alta montanha e 2 contrarrelógios. Se eu não me engano, de 25 km, um individual e um por equipe. Ou seja, o Tour de France tentou colocar o contrarrelógio, mas fazer com que o contrarrelógio não seja decisivo no resultado, porque é um contrarrelógio mais curto, o lucro ou o prejuízo é menor, ele não consegue interferir no resultado final de forma significativa da prova. Isso foi muito bacana do Tour de France, mas eu não acho que o Tour de France ele vai conseguir ser competitivo como o Giro de Itália foi em 2018 e eu espero que seja em 2019. O Giro de Itália 2019, os caras me colocaram 3 contrarrelógios, todos individuais, um na etapa número 1, que é um prólogo, de 8,2 km, um na etapa número 9, que é um contrarrelógio longo, são 34 km, quer dizer, não é super longo, mas você já começa a ter uma vantagem significativa. Os caras que têm um bom contrarrelógio, eles já começam a ganhar um certo tempo que é relevante. E a última etapa também é decidida no contrarrelógio com 15,6 km. Tem etapa longa, para vocês terem ideia, etapa 2, 3 e 4, todas acima de 200 km. Daí a etapa 5 tem 140, daí volta, etapa 6, 7 e 8, 230, 180, 230 km. É um Giro de Itália com umas etapas bem longas, não sei o que vai acontecer. Eu não acho que é o circuito que determina a competitividade. O que eu acho que determina a competitividade de uma grande volta são os ciclistas que estão envolvidos. Agora, o que acontece é que a característica do circuito atrai alguns ciclistas ou afasta outros ciclistas. O que eu acho que vai acontecer em 2019, especulações do Samuca, é o seguinte. O intervalo entre Giro de Itália e Tour de France esse ano é menor, o que diminui a chance de alguém tentar fazer o double. Então, o Chris Froome, ele vai fazer o Tour de France, ele não vai querer abrir mão de tentar faturar o 5º título. Então, ele vai colocar todo o foco dele no Tour de France, é o que eu estou imaginando que aconteça. Se ele vai colocar todo o foco dele no Tour de France, todos aqueles ciclistas que querem ganhar uma grande volta e querem aumentar a chance disso acontecer, vão para o Giro de Itália. Então talvez nós tenhamos um Tour de France dominado pela Sky, que vai fazer tudo para ganhar o 5º título, e isso vai dar a oportunidade do Giro de Itália ser ainda mais competitivo, o que vai favorecer a todos nós. Então o que a gente vai ter que fazer é ficar assistindo o show da Sky no Tour de France, de braço cruzado, vendo a Sky dominar todas as etapas, e daí no Giro de Itália vai ser uma puta quebradeira que vai ser incrível. Na minha opinião, 2018, o Giro de Itália foi muito melhor que o Tour de France, e eu acho que 2019 vai ser ainda melhor, e o Tour de France ainda, não vou dizer pior, mas ainda mais monótono. Então, em relação a isso, é isso. Em relação à declaração, não é declaração, daí começaram, depois que o Valverde ganhou o Mundial, começaram a encher o saco dele da época do esquema Porto, que chamava, não sei se é esse o nome.
eles foram banidos, e banidos não, eles cumpriram a pena de 2 anos, que naquela época, em 2010, eram 2 anos, o Valverde foi um dos caras. Eu não sabia, mas pelo que eu entendi, não é que ele testou positivo, mas ele estava envolvido, o nome dele apareceu no esquema Porto, que era um esquema de doping, e daí ele cumpriu esses 2 anos. Tendo cumprido esses 2 anos, é como qualquer crime. Você cumpre a sua pena, segue a sua vida. E daí os caras, em toda entrevista que o cara vai dar, eles ficam perguntando sobre aquele momento que ele cumpriu a pena. Cumpriu a pena, paciência, entendeu? Já foi. O que ele diz é que ele provou que as vitórias dele não estavam associadas diretamente ao doping, o que é uma afirmação bem complicada de ser feita, mas que agora o fato dele ter ganho o campeonato mundial é a comprovação de que ele é um ótimo ciclista entre linhas, com doping ou sem doping. Então, sei lá, esse negócio de doping é complicado. Talvez o que tenha iniciado esse interesse dos jornalistas em ficarem cutucando o Valverde tenha sido o fato de que no último livro do Bradley Wings ele tenha colocado que o Lance Armstrong é o ciclista perfeito para o Tour de France. E essa declaração, diante do fato de que ele foi banido do esporte, incomodou profundamente o Lapartien. Daí o Lapartien foi a público dizer que era um absurdo o que o Bradley Wings tinha dito, porque o Bradley Wings, como profissional, ele teria que entender que o fato de um ciclista ter sido banido do esporte, aquele ciclista ele não pode representar um ciclista perfeito para o Tour de France. Então, tudo isso levantou toda a poeira do lance doping, pegaram pesado demais com o Armstrong, ou na verdade o que fizeram com o Armstrong tá certo, mas deveria fazer com muito mais ciclistas do que só o Armstrong. Como o Bradley Wings, ele tá meio enroscado até hoje com algumas suspeitas de doping, com algumas informações nebulosas da Sky, etc. Então talvez isso tenha feito com que o Lapartien, que é o presidente da UCI, tenha se sentido realmente incomodado com essa divulgação do Bradley Wings, e daí, consequentemente, os jornalistas já começam a potencializar de novo esse negócio do doping, ficam enchendo o saco do Valverde. Ciclismo e doping é uma história sem fim, é um saco ficar falando nisso. Eu fiz um outro vídeo, eu não sei se eu vou colocar antes ou depois desse, falando sobre o lançamento do novo Continental GP 5000. Eu acho super importante, eu tenho falado bastante sobre pneu, e toda vez que eu falo sobre pneu, eu lembro que 10, 15 anos atrás, eu não acho que a escolha de pneu, tanto para mountain bike quanto para bike de estrada, era tão importante quanto hoje em dia. Hoje em dia, o pneu ele passou a ter um papel muito mais importante do que no passado. Porque hoje ele literalmente funciona como um conjunto, o aro e o pneu, e isso é super importante. Porque um bom tempo atrás, 15, 20 anos atrás, você tinha o aro e você lá comprava qualquer pneu que nada mais era do que uma borracha, né? Hoje em dia, eles constroem os diferentes pneus pensando em diferentes características e você realmente consegue perceber essa diferença. No mountain bike nem se fala e na bike de estrada também. Quando você usa hoje um pneu que é pensado para endurance com mais proteção contra furo, você percebe que você tem um pneu bem mais pesado, com mais proteção a furo, mas você sente um pneu, ele é um pouco mais duro. Quando você compra um pneu de performance, você sente que ele é um pneu evidentemente mais macio, com menos proteção, com mais grip. Então essas diferenças que antes eram quase imperceptíveis, hoje em dia elas são muito perceptíveis. Então se você escolher o pneu errado, eu não diria que você vai ser prejudicado, mas aquela pessoa que escolheu o pneu certo, combinado com o aro certo, com a calibragem certa, ela vai ter vantagem sem dúvida nenhuma. Escolher pneu combinado com a roda
não é uma missão fácil hoje em dia, porque existem diferentes larguras do aro. Diferentes larguras do aro fazem com que o mesmo pneu ele tenha um formato diferente, consequentemente um comportamento diferente na estrada ou na trilha. Porque existem várias pessoas que, por exemplo, que estão comprando pneu 28, que foram desenhados para as rodas atuais, que o aro é mais largo, as pessoas estão comprando pneus que são atuais para usar em aros que são de outra geração, que são mais estreitos. E daí você fica com aquele formato meio em gota, que o pneu fica mais instável e não tem o mesmo benefício do que quando o pneu é combinado com o aro certo. Então, na hora de comprar pneu, lembra de levar em consideração qual que é a sua roda, qual que é a largura do aro, qual que é a característica para você ter o melhor da combinação desses dois componentes. Eu acho que é isso, foi só um bate-papo para falar um pouco sobre algumas notícias, enfim, só para conversar um pouco, né, na frente da câmera. É isso, dúvidas, comentários, sugestões abaixo. Tchau, até o próximo videocast.